Jesus, Senhor, nós provamos e temos graça, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui na tua santa casa, Senhor. Consagramos a ti, Pai, esses dízimos e essas ofertas, Senhor. Aquelas pessoas que dizimbaram, que ofertaram, Senhor. E tudo foi para a honra e a glória do teu santo nome, Pai. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Saudamos a igreja com a paz de Jesus, amém? Vamos ficar em pé, louvamos ao nosso Deus. A palavra de Deus nos ensina que devemos amar ao nosso Deus acima de todas as coisas. Porque Ele é fiel e permanece fiel para sempre. Nós iremos declarar nessa manhã a bondade de Deus é fiel em nossas vidas. Porque ela nunca vai desamparar, nem nos permite a Jeová. Ele fala de desapontar. Ele não vai desapontar. A fidelidade de Deus, Ele vela em cumprir a sua palavra. E Ele é fiel sempre. Tua graça nunca falhará. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo.
mais uma vez, eu salvo a igreja com a paz de Jesus, amém? Amém. Nós iremos ser breve, uma reflexão breve, mas muito importante em nossas vidas, falando da palavra de Deus, em Mateus 11, dos versos 28 ao verso 30. Mateus 11, de 28 a 30. Amém? Diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar. Santíssimo Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, é fiel, e a Tua Palavra nos ensina sobre essas coisas que o Senhor nos dá para aprendermos de quem é nosso Deus e por que nós Te servimos, ó Deus amado, e o que aprendemos com o Senhor para que possamos ser embaixadores e testemunhas do Teu reino aqui nesse mundo. Nos fala nessa manhã, Deus amado, sobre a humildade de coração e sobre a mansidão que o Senhor tanto ensinou quando esteve aqui na terra, através do Teu Filho Jesus. Que nós possamos, ó Deus amado, nessa manhã sair daqui com o coração transbordante da Tua Palavra, dos Teus ensinamentos, que o Senhor possa tratar conosco, que o Senhor possa falar às nossas vidas, que eu não possa falar nada que venha de mim, ó Deus, mas que eu possa ser um instrumento em Tuas mãos a falar à Tua igreja. Nos ajuda, ó Deus amado, nos guarda e nos faz, como disse o salmista, Deus amado, guardar a Tua Palavra em nossos corações, para não pecarmos contra o Senhor. Nos abençoa, nos fala nessa manhã. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Meus amados, vamos fazer uma viagem aí no livro de Mateus, até chegar aqui no capítulo 11. O livro de Mateus é um livro que relata toda a história e a vida de Jesus, né? Desde a sua genealogia. Quando você vai ler o primeiro capítulo, você vai ver a genealogia de Jesus cumprindo a profecia que ele viria da descendência do rei Davi, né? Então você vai ver isso aí no livro de Mateus, lá no primeiro capítulo, e ele vai narrando o crescimento de Jesus, os ensinos de Jesus, a escolha dos discípulos. Vai sendo toda uma narrativa dos feitos milagrosos, dos milagres que Jesus operou aqui na terra. Fala também de um homem excepcional que é João Batista, cumprindo também a profecia lá de Isaías 40, que viria aquele que proclamaria anunciaria o caminho de Jesus, né, no deserto, que era João Batista. Então Mateus fez o relato, né, sobre esses feitos que iriam acontecer, que estava prometido, estava uma promessa a se cumprir, né? Então Mateus fez o relato, o registro de tudo isso. E não diferente, né, quando relata sobre os judeus, acerca dos judeus. O que nós iremos tratar nessa manhã vai ser um pouco disso ainda, que Jesus falou a respeito desse jugo aqui. Era a lei dos judeus, né? A ênfase judaica muito forte sobre a lei de Moisés em cima do povo, né? E como isso aconteceu? Mateus vem relatando todos os passos de Jesus, todos os feitos, os milagres, tudo o que iria acontecer. E quando chega nesse capítulo 11 aqui, Mateus ele faz uma distinção da pessoa de João e de Jesus, porque ele relata quem foi João e relata quem era Jesus. João era o precursor, aquele que anunciaria o Salvador, e Jesus era e é o nosso Salvador, né? Então nesse capítulo 11 João faz essa distinção dos papéis de João e de Jesus. Mas nesses versos aqui, Jesus ele faz um convite. Então é isso aí que eu quero pegar com você. Eu até coloquei como o título da nossa mensagem, o convite de Jesus, né? Mas o que é que isso significa? Significa esse jugo pesado que estava sobre o povo. Nas indas e vindas do povo de Israel aos cativeiros,
eles eram ensinados sobre a lei de Israel, a lei de Deus. Então, nessas indas e vindas de cativeiro, quando o povo se reestruturava, os sacerdotes ensinavam sobre a lei de Moisés, ao qual eles tinham esquecido devido ao cativeiro. Mas criou-se um grupo forte, que eram os judeus, os judaizantes, praticantes fiel da lei. Eles eram assim, eles eram como se fosse um vigor pesado para o povo cumprir a lei de Moisés. Eles não acreditavam ainda na graça, em Jesus como estava sendo pregado, Jesus que estava mostrando como você deveria cumprir com a lei. Mas eles colocavam no povo um jugo pesado: vocês têm que cumprir a lei. Era tão forte que eles, para você fazer parte do povo de Israel, eles ainda queriam fazer a circuncisão dos homens. Nos homens, lembra da aliança de Abraão, de Deus com Abraão, que era a circuncisão. Então os homens, para fazer parte, tinham que ser circuncidados. O texto, acho que está lá em Gênesis, não estou lembrado do capítulo, mas está lá em Gênesis, sobre a aliança de Deus com Abraão na circuncisão. Então, para você ser um fiel a Deus, você tinha que cumprir com as leis ferrenhas. Tem que ser assim, você tem que fazer assim. Então isso era um jugo pesado para o povo. O povo estava vivendo sufocado com a obrigação de cumprir com a lei de Moisés, que era uma lei dada por Deus, lei sacrificial, lei de Deus para cumprir. O que era a lei? Era o culto do povo a Deus, e tinha as regras a cumprir. Para nós hoje, a nossa lei é Cristo. Cristo cumpriu com toda a lei. O Novo Testamento nos ensina que quando Jesus morreu na cruz, ele cumpriu. É tanto que tem um texto, eu não estou lembrado a referência, mas ele vai dizer que Jesus não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei. E ele cumpriu, porque a lei, no final dela, significaria que a nossa justificativa ou justificação diante de Deus teria que ser por sangue. Isso o pastor deixou claro na pregação do domingo sobre a Páscoa. E é o sangue de Jesus que nos justificou diante de Deus. Então a lei foi cumprida por Jesus, sacrificial. Jesus cumpriu. Não era mais a obrigação de cumprirmos a lei de Moisés como deveria ser a lei. Mas até aqui Jesus não tinha morrido, estava só ensinando. Mas aí Jesus faz um convite especial a algumas pessoas e algumas classes. Ele não distinguiu, na verdade ele não distinguiu, mas quando ele fala aos cansados e sobrecarregados, ele está também tratando principalmente aquelas pessoas que eram desprezadas, os humildes, para nós hoje, os moradores de ruas, as pessoas que não tinham condições. Só que ele não deixou só para ele levou, ele estendeu, ele não faz acepção. Mas ele trata algo muito importante que está na nossa natureza como seres humanos. Quando Jesus diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus é um alívio certo para nossas vidas, em todas as ocasiões. Para o povo, o alívio naquele momento era sair daquele cumprimento ferrenho da lei. Mas aí Jesus diz assim: toma sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O jugo, acho que os irmãos sabem o que é o jugo. É uma ferramenta. Quem conheceu carroça de burro, quem já viu um burro puxando uma carroça, sabe que se põe um arreio em cima, e tem uma peça que passa no pescoço do burro, que é para poder o arreio ter apoio, para quando ele puxar a carroça sair. Então o jugo era aquilo ali, então se tornava um peso no pescoço do burro. E o arado, quem já arou, acho que é terra, sabe que se põe uma ferramenta aqui no pescoço do animal, do boi ou do burro, e vai levando ele vai puxando aquela ferramenta que vai arando a terra. Isso é um jugo e se torna um peso. Então Jesus faz essa comparação. A lei era um peso para o povo, era um jugo pesado. Mas Jesus diz: eu vim cumprir uma lei, e eu sou um alívio de vocês. Ou eu sou aquele que vai justificar vocês, e você não mais precisará cumprir
com a lei. A lição dos jovens, não só dos jovens, de toda a sala da EBD, classe da EBD, estava tratando sobre o Pentateuco, né, que era a Torá dos judeus, que é a Torá dos judeus, que é o que eles defendem bastante, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, né, junto com o Talmud, é outro livro que ajuda a explicar a Torá, né. Eles defendem isso ferrenhamente como se fosse a regra deles, de fé e prática, né. Hoje, para nós, é a Bíblia, nossa regra e prática é a Bíblia, né. Então se cumpre em nós o alívio de Jesus quando ele morreu na cruz e cumpriu toda a lei que Deus tinha dado ao povo no Velho Testamento. Por isso que hoje nós vivemos a graça, né? Por isso que hoje nós somos agraciados por essa bênção de Deus em nossas vidas. Mas algo nos chama a atenção quando Jesus disse que eu sou manso, né? O que é ser manso? Né? É uma pessoa branda? É uma pessoa que sabe lidar em certas situações, né? É uma pessoa que não por ser manso não quer dizer que essa pessoa não se ire, né? Isso não quer dizer isso, porque a Bíblia vai dizer em Números, deixa eu pegar a colinha aqui, em Números 13:3, que Moisés era um homem muito manso, né? Ou seja, o mais manso, né? Era Moisés. Mas por que Moisés não entrou na terra prometida? Deus disse a ele, fala com a rocha. E o que foi que ele fez? Bateu na rocha. Moisés está virado ou não? Mas era manso. A Bíblia trata como um homem muito manso, né? Mas isso não quer dizer que você não pode se irar. E Jesus também, quando chegou no templo que viu aquela bagunça, né? O templo não estava servindo para a adoração a Deus, mas sim para comércio. Foi o que Jesus fez. Saiu quebrando tudo, chicoteando, batendo naqueles cabos que estavam querendo ganhar dinheiro dentro da igreja, né? Então, não quer dizer você ser manso, não quer dizer que você não se ire. Nem tampouco que é para você ser aquela pessoa melancólica, né? Aquela pessoa que mal baba a boca para falar. Não é isso. Não é isso. É a pessoa que tem controle, domínio próprio, né? Que está lá no fruto do Espírito, lá em Gálatas. É domínio próprio, você ser dominado, né? É você ter autocontrole. Se você for perguntar para minha mulher se eu sou assim, ela vai dizer que não, né? Mas nós lutamos para ter esse autocontrole, graças ao Espírito Santo de Deus, que nos ajuda, que nos faz ser as pessoas como Ele quer que sejamos. É a ação dele, a função dele em nossas vidas que nos faz ser assim, controlados, em busca do domínio próprio. Então essa é uma das características que Jesus tinha e tem em sua essência, e que quem é que não gosta de dar perto de uma pessoa mansa? Né? Todo mundo gosta de dar perto de uma pessoa mansa. E quando a gente está bravo, ninguém quer estar perto da gente. Né? Quando a gente está furioso, ninguém quer estar perto da gente. Na semana passada eu levei um grito no cara do trânsito ali, que eu fiquei olhando assim, meu Deus do céu, foi o que eu fiz? Foi? Não fiz nada. Eu tive que acalmar a minha bênção, que ele ficou nervosa mais do que eu, não fiz nada. Né? Estava no contorno, fui passar no contorno, numa avenida que tem ali, tem um contornozinho no chão e tem a parada, né? Quem vem em outro mundo tem que parar. E eu entrando no contorno e o cara vinha na moto com toda a velocidade. Ele não vai parar, ele não vai parar. E eu dentro do contorno, eu disse, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Fiquei olhando pro cara. Aí ele freou de ver a moto em cima do ponto dele de parada. Mas aí ele viu que eu fiquei olhando para ele. Aí ele disse, o que é que você quer, meu filho? Aí isso é, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. O que foi? Você ficava vindo com revólver, tenha calma, fique calma, não disse nada, não fiz nada, tenha calma. Agi como assim não. Mas ao mesmo tempo olhando se o cara vinha, porque se o cara viesse eu não sei qual é a minha reação. Você não vá-se embora, pelo amor de Deus. Né? Eu não sei, porque se realmente nós estamos vivendo no mundo, Gilberto estava falando agora sobre a capelania, né? Sobre uma ação que está acontecendo, que está perturbando, principalmente hoje em dia, as escolas. Nós estamos vivendo num mundo sem amor. E para cumprir as profecias, nos final dos tempos o amor vai esfriar, né? E é da sociedade, né? E isso pode atingir até nós, como cristãos, se não estivermos baseados nem firmados na palavra de Deus. Mas aí Jesus faz esse convite maravilhoso a esse povo, né?
ao povo judeu na época, mas que se estende para nós também, quando ele disse: vem para mim, né? Vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. A mansidão está ligada à humildade, né? Humildade não é você ser, não é você não ter nada, não é você ser rico, né? Não é você não ter nem um celular hoje em dia. Nós olhamos para pessoas que moram na rua, né, e olhamos assim: essa pessoa é muito humilde em relação a bens, né, em relação a ter alguma coisa. Olha o que Jesus disse: porque sou manso e humilde de coração. Humildade é um sentimento, né, que está em nós. Humildade é um sentimento que leva a pessoa a reconhecer suas próprias limitações, modéstia, a ausência de orgulho. É você não ser orgulhoso, você é humilde de coração. E muitas vezes nós somos pegos por alguns cristãos, que se dizem cristãos, né, orgulhosos, porque se destacam no meio da sociedade, porque sabem fazer algo de bom, sabem, né, fazer algo que alguém não faz, ele sabe fazer, e isso traz orgulho em nossos corações. Nós temos que ter bastante cuidado com isso em nossas vidas. Eu estava estudando e veio vários exemplos com relação à humildade em nossas vidas. E nós conhecemos o irmão Lázaro, o cantor Lázaro que morreu, nós conhecemos. Eu fui para o show dele, não foi um culto, foi um show mesmo aqui no espaço, né? E a galera, né, aquela euforia, né, cheio de gás e tal, aquele negócio todo. Teve um cidadão aqui em Campina Grande que tinha um pouco de dinheiro, né, orgulhoso, se dizia cristão, mas era orgulhoso. Trouxe ele para o aniversário dele, para comemorar o aniversário dele, trouxe Lázaro para cantar aqui no trio elétrico ali do lado da Sul de Velho, perto daquelas estátuas de Luiz Gonzaga. E a gente foi de novo para ver. Mas a multidão era tão grande, que Lázaro quase não subiu ao trio. Mas quando ele subiu ao trio, ele deu um rema nos crentes. Disse: olha, cuidado, vocês estão querendo fazer subir no meu coração a soberba. E isso não é de Deus. Não façam isso comigo. Não façam isso. Porque o povo, na verdade, estava idolatrando. Porque o cantor, né, ele estava, no momento, estava no auge, estava levando a pessoa a adorar a Deus. E era quem estava no auge, né? E ele disse: não deixe isso chegar no meu coração. A gente vê verdadeiramente quando a conversão da pessoa a Deus é verdadeira. Porque se fosse outro, se achava o máximo. Eu tive uma experiência de humildade de coração, não só eu, mas o conjunto de Raul e Luiz aqui na igreja. Lembra quem estava aqui na festa de casal? Almiro, que deu a mensagem, né, a pregação. E ele fazia parte da congregacional Shaddai aqui no Rosa Cruz, quase em frente à casa do irmão Evandro. Quem sabe onde o irmão Evandro mora, quase em frente à congregação lá. No tempo da juventude, eles tinham um conjunto que, se brincar, enchia um lado da igreja. Era muito forte. Acho que o pastor lembra do conjunto deles. Vieram se apresentar algumas vezes aqui na igreja. Era muito forte. O conjunto, em termos de mocidade deles, era muito forte. E Shirlene tomava conta do Raul e Luiz e ajudava eles lá também. A gente se preparou para o aniversário do conjunto. Shirlene disse: olha, a gente convidou, eu não estou lembrado do nome do conjunto, o conjunto da Shaddai, da mocidão. Aí a gente ficou feliz. Eita! Porque eles cantavam muito bem, eram muito jovens. Tem um conjunto, eles tinham um conjunto de pagode excelente, cantava muito bem. Mas tinha alguns personagens bem orgulhosos. Isso atinge o coração. Se você não tiver cuidado, atinge qualquer um. O orgulho atinge qualquer um. Mas aí Shirlene disse: eles vão cantar as mesmas músicas que vocês. Aí a gente botou a mão na cabeça: pela caridade, faça isso não, Shirlene. A gente é bem pouquinho. Olha, eu acho, na época, tínhamos de 13 a 14 adolescentes num conjunto religioso, eu acho. Aí esse pastor disse: não tem problema não. Eles cantam do jeito deles e vocês cantam do jeito. E aí, Macarena, a gente já ficou com o coração dele também assim. É porque se brincasse, na época a igreja não era grande, lembra o que ele falou da igreja, né? Tem a parede aqui, tem os bancos. Se brincar, eles encheram, só um lado da igreja. Aí eu lembro que eu estava na frente e disse: lá vem o conjunto da Shaddai. Eu fui na esquina olhar. Quando eu olhei, parecia um formigueiro de gente que vinha assim. Era muito jovem, né? Não estou exagerando não, é porque era jovem mesmo. Aí a gente veio e sentou, eles chamaram, chegou a oportunidade, eles vieram. Quando eles vieram,
ficou lotada aqui a igreja. A igreja ficou vazia. Diego de José disse: Davi, pelo amor de Deus. Que é Diego? Olha eles. Fique calmo, Diego. Que Diego nervoso. Pelo amor de Deus, a gente vai tentar feio isso. Fique calmo, Diego. Mas a preocupação é grande. Meus irmãos, quando tocou o playback, que eles foram entrar, erraram o tom da música. Ficou uma coisa feia, horrível. A música, não, o tom erraram o tom, aí ficou. Era uma multidão de gente, parecia gente que não sabia nem o que estava acontecendo. Erraram o tom. Quando a gente veio, ficou 4 caras pingados, né? Era eu, Daniel, Gilberto, Gilson, Diego e acho que Neto. Neto não cantava nada. Diego, mais ou menos. Só quem tem bom de voz era eu, Daniel, Gilberto e Gilson. E as meninas atrás. Mas a gente ficava aqui assim, tremendo. Mas graças a Deus, a gente acertou o tom da música. Quando a gente acertou o tom da música, era de Sérgio Lopes, uma música alta. Brilhante será o meu viver. Era muito alto toda a música. Aí eles olharam um para o outro assim, como é que pode? A gente é ruim e eles 4 conseguiram. A gente viu na expressão deles, um dizendo para o outro assim. Mas a gente louvou a Deus, porque não era para a gente, era para Deus. Eu louvor. E a humildade de coração. Humildade não é você não ter nada. Humildade é o sentimento que tem no nosso coração, dado por Deus, para tirar o orgulho. É porque não é multidões que faz a obra de Deus crescer. É a qualidade de cristão que você é em Deus que faz a obra crescer. Não é a quantidade de pessoas. A igreja aqui poderia ter 1000 membros, mas se nossa igreja não tivesse qualidade, do que se veria? De que se veria de exemplo no mundo? Às vezes é melhor estar em pouca quantidade e qualidade do que em muita quantidade e pouca qualidade. Embora que o corpo de Cristo não pode pensar em pequenos números, porque o Evangelho tem que atingir a todos, né? E todos fazer parte da mesma qualidade de Cristo, porque é o ensinamento dele para nossas vidas, né? Ser manso e humilde de coração. Uma vez a minha professora do seminário de Antigo Testamento, ela disse que dando aula no seminário, aí um aluno disse: professora, eu quero ser igual a senhora, porque ela sabe muito, ela entende muito do Antigo Testamento, mais de 15 anos ensinando o Velho Testamento. Eu quero ser igual a senhora. Aí ela disse que no ego dela disse: vai ter que ler muito, vai ter que estudar muito. O orgulho. Aí ela disse que numa certa ocasião foi orar a Deus, aí Deus foi e mandou ela ler Provérbios 3:7. Não se deixe ser sábio aos seus próprios olhos. Não se deixe ser sábio aos seus próprios olhos. Ou seja, a sabedoria humana de Deus nada vale. Nada vale. Se você não for sábio para ser temente a Deus, porque o temor do Senhor nos traz o princípio da sabedoria. Se você não for sábio a temer a Deus e temer a Deus, de nada vale o teu conhecimento. Você pode ser, não sei qual é o grau maior agora de escolaridade, né? Doutorado, MDI, pós-doutorado, né? Você pode ser 10 vezes pós-doutorado. O seu conhecimento diante de Deus não vale nada. Agora, se você for sábio, temente a Deus, aí sim. Então, tu achou? É isso mesmo? Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Teme ao Senhor. Tá vendo? A sabedoria resume isso. O Provérbios fala direto. Temer a Deus. Se você teme a Deus, você é sábio. Porque você vai ter sabedoria no seu caminhar, no seu andar, no seu proceder no mundo. Né? É sabedoria de Deus. Né? É ser humilde de coração. Não é você... mais ou menos eu repito, ser humilde não é aquelas pessoas que moram na rua, que não tem nada o que comer, né? Que não tem nada para mostrar para a sociedade. Eu tenho um bom carro, uma boa casa, tenho um lugar para morar, tenho um celular bom. Ser humilde não é isso. É a forma de você ser como pessoa no mundo, como Jesus foi. Jesus, ele, onde chegava, ele causava, porque ele atingia todos. Ele não fazia acepção de pessoas, né? Não, hoje eu quero estar com as pessoas que têm muito dinheiro. Hoje eu quero estar com as pessoas famosas. Nós temos isso, né? Nós, quando eu digo nós, a sociedade.
quer estar sempre conhecendo alguém famoso, né? Porque se eu tirar uma foto com um famoso, eu vou ser visto. A gente não tem esse medo, né? Se eu tirar uma foto com uma pessoa famosa, os seguidores do famoso vão me ver, vai dizer, achei, fulano tá com fulano, que é famoso. Que isso, mano? Fala que isso. A Eclesiastes vai dizer que tudo é vaidade. Salomão vai dizer, tudo é vaidade. Eu tive tudo, Salomão disse, eu tive tudo debaixo do céu, tudo. Debaixo do céu, né? Tive tudo. Riqueza, provei de tudo, né? Várias mulheres, tive tudo. No final da vida tudo é vaidade. Mas quando nós vivemos no Evangelho, quando nós vivemos com Cristo, aí sim tem valor a nossa vivência. Porque tudo vai nos fazer enxergar o nosso futuro, tudo vai nos fazer enxergar a nossa vida eterna com o nosso Deus. É essa a busca, é esse o jugo. Outra coisa importante que eu ia falar, quando Jesus diz, porque o meu jugo, no 30, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Hoje, nossa opressão no mundo, porque o jugo tinha esse sintoma de opressão, né? A nossa opressão no mundo não é mais a lei de Moisés, né? Mas a falta de amor, a convivência com a humanidade, com a sociedade, né? O nosso caminhar, isso pode ser a nossa opressão no mundo. Você veja o que é que... Eu estava conversando com o Sueli, né? Ontem ela teve uma palestra de segurança no colégio, com os policiais, para ter cuidado, porque estão com medo, né, dessas coisas que está ficando famoso aí, os colégios serem invadidos por pessoas para matarem as crianças. Tudo quando você vai atrás é um jogo, né? Um jogo que te dá esse alvo a seguir, a conquistar, né? Se você não conquistar, você não é um herói, né? E você vai matar pessoas que não tem nada a ver com a tua vida, com o teu pensamento. Aí você faz um resumo, você fica até com medo, né, de viver. Muitas vezes nós vivemos hoje assombrados na vida. Mas aí quando Jesus disse, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, mesmo nós como cristãos, vivendo nesse mundo turbulento, nesse mundo que as pessoas muitas vezes não querem saber de Deus, né? Mas nós temos uma garantia de que o nosso Deus é fiel e bom e está conosco. Nosso Deus, Ele é fiel. O jugo de Deus é suave. Mas às vezes eu não tenho R$1 para comprar um pão de cada dia. Mas você tem Deus na sua vida. Às vezes eu estou imaginando que vai faltar algo na minha casa para a semana. Você não crê em Deus? No suprimento de Deus? Aí Mateus, no capítulo 6, vai dizer que nem os lírios dos campos, nem os pássaros passam necessidades, e Deus vai deixar o filho dele passar necessidade. Aí no 6,33 vai dizer o quê? Busca em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Ande em fidelidade com Deus, que você vai ver a ação de Deus, quando Ele diz aqui, o jugo suave e o fardo leve de Deus na sua vida. Tudo está no controle de Deus. A sua vida, seus pensamentos, seus planos, tudo o que você for fazer está no controle de Deus. Nós temos que ser como as crianças, quando Jesus disse assim, deixai vir as minhas crianças, né? Aqui nos traz um exemplo de dependência, porque as crianças são dependentes, eles dependem de alguém para sobreviver, eles dependem de alguém para algo em sua vida. Somos nós, crentes, nós dependemos de Deus. Então nós temos que viver essa vida de dependência de Deus. Aí a gente vai crer cada vez mais no poder maravilhoso, na graça de Deus sobre nossas vidas. Aí não vamos temer de viver no mundo. Nós não temos que viver num mundo tenebroso, temente. Temos que ter os cuidados, não resta dúvidas. Mas nós não estamos desamparados. Nós somos cuidados, né? E bem cuidados pelo fiel Deus verdadeiro em nossas vidas. Eu já disse a vocês e vou repetir, quando o Sueli sai de casa, ou quando eu saio de casa para dirigir alguma coisa, eu faço uma oração de pentecostal exagerada, né? Deus coloca anjos na frente com espadas desembanhadas, cortando todo o laço do inimigo, todo investido do mal. É assim que eu oro, né? E Deus tem livrado. Deus tem livrado porque Ele é fiel. E assim, a palavra de Deus vai dizer que os anjos do Senhor estão ao redor dos que hoje temem. Nós temos que orar assim, crendo que Deus vai agir. Aí você diz, mas se bater?
No dia que bateu foi o dia que eu não orei. No dia que eu não orei, puf, bateu. Aí no outro dia que eu esqueci de orar, roubaram o carro. Né? Aí você diz, então quer dizer que a oração... Não, pode acontecer. Nós estamos no mundo, tudo é sujeito a acontecer. Tira isso da sua cabeça. Mas eu oro, porque a Bíblia nos ensina que nós temos que orar pedindo a Deus proteção para nossas vidas. Então ponto, eu oro. E Deus tem sido fiel. Ele mostrou que no dia que eu não orei, aconteceu essas coisas. Porque é para me lembrar de orar todo dia. Que Deus possa nos abençoar. Nós possamos ter aprendido do Senhor e ouvir esse convite maravilhoso de Deus. Né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Deus é o nosso alívio verdadeiro, nosso socorro sempre presente em nossas vidas. Amém? Deus nos abençoe. Eu não sei se eu entendi direito. O Léo está dizendo que hoje é aniversário de Lírio. Sim, tá bom. Passei agora. O núcleo na residência do irmão Abdiel vai ser na residência de Leiba. Tem tudo a ver, né? Eu falando, desculpa. Então, Deus abençoe. É isso aí, né? Preciso orar, preciso viver o Evangelho. Deixa eu apresentar aqui o pastor Joel e a missionária Cássia, que falou de pé aí. Eu não sei se você já viu, na nossa igreja eu acho que tem Ministério de Apoio a Missões. Um daqueles valores que sai para esse casal aí que estão no Ceará? Não, Goiás. Goiás. Né? Goiás trabalhando com tribos indígenas. Tribo Tapuia. Tapuia. Né? Então, Nós queremos agradecer a todos que têm nos ajudado. se quiser dar uma palavra breve, fica à vontade. Né? Por mim aí eu ser breve. Tá, eu vou ia ser breve, então vamos ver. Mas eu vou dar as comunicações, aí o pastor depois dá uma palavra breve para a igreja. Eu acho que a igreja tem estado com eles há mais de 15 anos, talvez. 26 anos? 28? Meu Deus, eu pensei que eram uns 15 anos. Faz tempo. É? Meu Deus. Entregar. Ele disse, o senhor ainda era um jovenzinho, eu não sei se isso é bom ou ruim. Acho que é mais ruim. Meus irmãos, só as comunicações bem rápidas, a gente vai para deixar o pastor dar uma palavra para a nossa igreja. Amanhã tem ensaio da MCM aqui no templo. Terça-feira os nossos núcleos. O núcleo da residência do irmão Abdiel vai ser em Galante. Quarta-feira, 3 horas da tarde, oração das mulheres, e à noite, estudo da SMHB. Quinta-feira, culto de oração e doutrina. Sexta-feira, de 5 às 6 horas da tarde, expediente pastoral. E sábado... desculpa, não tem expediente pastoral na próxima sexta. Eu coloquei aqui, mas desculpa, eu vou explicar aos irmãos agora por quê. E no sábado tem culto da União de Jovens, né? Para toda a igreja, com o tema Salvação, Valor Inegociável. Valores inegociáveis, salvação. Se Deus permitir, estaremos juntos naquele culto. Por favor, o pessoal eu acho que é Gustavo, eu acho que é Gilberta e Davi e Ellen, todos os responsáveis pelos conjuntos da MCM, SMHB, Louvor e Juventude. Por quê? Domingo que vem vai ser a celebração da Páscoa da nossa igreja, domingo que vem à noite. Eu queria conversar com vocês em breves palavras, tá bom? Então, acabar o culto, vemos todos para aqui para frente, a gente vai em breves palavras falar. Sexta e sábado, lá em João Pessoa, na primeira igreja,
Igreja Evangélica Batista de Jaguaribe tem a Convenção Batista Estadual. E eu vou, permitindo Deus, estará lá na sexta. Sexta, acho que o dia inteiro eu estarei lá. Não sei se sábado, até porque tem um culto aqui, eu vou estar com os irmãos. Mas a sexta eu estarei lá na Batista Evangélica, lá no Jaguaribe. Deixa eu ver aqui. Semana que vem nós teremos o culto da Páscoa, a celebração da Páscoa. Todos são bem-vindos. E dia 1º de maio tem a viagem dos homens. E vai estar limitada aos carros. Bom, não sei quantos já tem. Quem quiser ir, procura Alex. Quem quiser também pegar a revista DVD, procura Alex. Quem já está com as revistas aí. E amém. Eu vou encerrar aqui, deixa eu estudar a palavra. E depois a gente ora encerrando. Pois é, amados, já faz um tempo, né? A gente não tinha vindo aqui. Pois bem, o objetivo de ter vindo aqui hoje é prestar um relatório. Agora o relatório tem que ter muito tempo, então vou ser bem breve. Nós estamos trabalhando numa congregação há 7 anos, Congregação Batista, na cidade de Nova Glória. Aí a gente cuida, tem um grupinho lá conosco, e de lá a gente vai para a aldeia, 75 quilômetros da aldeia. Aí quando a gente vai, fica lá e dorme lá, vem no outro dia. Nós estamos dando estudo para 6 pessoas que se converteram, mas eu quero pedir oração por essas pessoas. Quem lembrar os nomes aí eu vou falar. Luciene, Lúcia Vânia, Vilma e Neuza. A Neuza já é crente, ela veio da Assembleia. Nós só estamos ensinando mais para que ela comece a ganhar outras pessoas lá na aldeia. Um pedido bem especial que eu quero que ninguém esqueça: tem um índio que saiu de lá, deixou a casa dele. E há pouco tempo, falando com a irmã dele, será que ele não deixa a gente morar? Ela ligou para ele e falou: não, pastor Joel, pode morar lá, só que tem que arrumar. Quem mora lá agora é morcego. Temos 50 morando dentro da casinha. Aí, isso é o que eu pensei, né? Pensei que eles iam me tirar no dia que eu entrei lá, voando bastante. Então tem que dar uma reforma na casa. É isso que eu quero que vocês orem, para a gente ficar mais tempo na aldeia ainda, tá? Nós não podemos construir uma igreja lá. Igreja católica pode, mas crente ainda não. Tem uma igreja Assembleia de Deus a 4 quilômetros afastada. E nós estamos dentro, com os índios. Mas assim, a gente vai, fica na casa deles. Para lá e para cá, visita, dá estudo, mas a gente precisa ter um local para ficar lá. Outro pedido de oração, lá tem droga. Os índios têm alguns drogados e tem alguns que bebem bastante. Não bebe, ou bebe social, mas são muito sociáveis. Entendeu, né? E é mulher, homem, tudinho. Então, quando vocês orarem, orem para Deus libertar esses índios da bebida e da droga, tá? Tem uma mocinha lá, vou dar o nome dela, Deise. Ela foi mãe por 15 anos, mas ela estava na prostituição e nas drogas. Agora ela arrumou um companheiro que é o pai do menino, está assumindo, e ela está até melhor, graças a Deus. Deu uma melhorada. Então, oi? Não, mas não tem problema. Então, isso é o caso lá, se forem lá vai ver lá mesmo. Então, se alguém for lá, então orem pela salvação dela, desde lá, tá bom? Então, meus amados, é isso. Eu sei que o tempo se foi, tinha mais coisas, mas outra vez a gente pode falar. Muito obrigado pelas ofertas que vocês têm mandado. Muito obrigado mesmo, tá? Nós estamos lá, mas precisamos das orações de vocês, precisamos das ofertas de vocês. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. O senhor estava dizendo porque está sendo transmitido, às vezes tem informação que não pode, né, ser dada. Então, esse é o nosso
aliás, esses são os nossos missionários entre os Tapuia, Goiás. A aldeia fica na cidade de Nova América. Pronto. Então, olhe para eles, ame e ore, se você lembrar. Já que nós estamos em missões aí, ore por eles. Quando você vê na nossa Assembleia, Ministério de Apoio a Missões, acho que é isso, né? Uma parte daquele dinheiro vai para eles. Tá? Então não é muita coisa, mas é aquilo que a gente pode, no momento, doar. Eu já disse uma certa vez, eu queria, sinceramente, se Deus nos desse condições de manter cada missionário com um salário mínimo. Agora é difícil chegar lá, mas quem sabe Deus nos dará graça para isso. Fique de pé, meu irmão, vamos orar, vamos encerrar. Deus te abençoe. Lembre o pessoal do louvor aí, venha daqui a pouco para a gente ter uma palavrinha rápida. Hoje, 6h30, tem embaixada. Por favor, os meninos aí de 9 a 17, 9 a 17. 9 a 17 anos. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu zelo, porque o Senhor nos deu a tranquilidade. Tudo aquilo que nós não podíamos, o Senhor suportou e levou. Muito obrigado. Por isso, Deus, andar contigo tem momentos difíceis, sim, mas é muito mais suave, porque o principal e o mais problemático, o Senhor já pagou tudo. O que a gente não podia pagar, o Senhor pagou. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Hoje a gente pode seguir entendendo que não é o que a gente faz, mas é o que Ele fez. O que Jesus fez já pagou toda a nossa vida. E a gente pode só seguir amando o Senhor e fazendo por vontade. Nos ajuda, Senhor, a fazer isso. Nessa casa não tem ninguém perfeito, mas todos nós estamos lutando pela perfeição. Nos ajuda a acertar. Deus abençoe ricamente o pastor Joel, missionária Cássia, naquele trabalho onde eles estão, essas pessoas que eles colocaram aqui com pedidos. Deus tem misericórdia e visita cada um. E continua abençoando o trabalho para a glória e louvor do teu nome. Dá-nos uma manhã tranquila, uma noite, um culto missionário abençoado, pouco mais à noite. Nós possamos estar aqui para te adorar na beleza da tua santidade. Obrigado por tudo. Despede-nos em paz e dá-nos amanhã um feliz, um dia feliz na tua presença. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Vai em paz. E por favor, o pessoal do louvor, venha para aqui.